Hoje tem um almoço do Partido Novo para refiliação do promotor agora aposentado Odair Tramontim, que deve ser lançado como pré-candidato à Prefeitura de Blumenau, e é com ele que a gente vai falar agora. Obrigado, promotor Odair Tramontim, pela participação. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade e é um prazer novamente estar aqui com vocês. Promotor, antes da gente começar a falar sobre política, eu queria falar sobre outro assunto, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, é uma data muito importante, mas que infelizmente nos remete a pensar na violência contra as mulheres. Os números de feminicídio vêm crescendo cada vez mais, infelizmente. A gente não sabe como controlar toda essa situação, e como promotor de justiça, só participou de vários julgamentos envolvendo crimes contra as mulheres. Há alguma solução para isso? Jorge, primeiro, eu acho que isso é uma tragédia que acontece, já acontecia, mas agora acontece num grau assustador. É verdade, né? Sobretudo em Santa Catarina, que a gente vê os índices de criminalidade numericamente são muito bons, se comparados no âmbito brasileiro. Mas o crime de feminicídio, ele é um crime que, do ponto de vista assim, imediato, policial, digamos assim, o Estado pouco pode fazer, porque ele é um crime praticado dentro de casa, dentro do lar, pelo marido ou companheiro contra a mulher. Então, o Estado, na maioria desses casos, quando não tem um histórico, quando não tem denúncias precedentes, pouco pode fazer, né? Porque normalmente é uma conduta de rompante, é um desacerto, é um ciúme, é algo que está acontecendo entre o casal, e aí a solução, ao invés de ser civilizada, é através de sangue. Agora, também existem casos em que a mulher denuncia, a mulher vai atrás, né? A mulher procura os órgãos e nem sempre funcionam adequadamente. Então, talvez o que a gente pode fazer como segurança pública, como Estado, é corrigir essas imperfeições. Mas para ser assim um pouco mais assertivo, Jorge, eu acho que como sociedade, esse é um papel da sociedade, o que a gente pode fazer é fazer uma prevenção a longo prazo. O que é uma prevenção a longo prazo? É nós ensinarmos as nossas meninas, nós como pais, a escola como instituição e outros organismos como igreja e tantas outras instituições, a mulher não tolerar a violência. Por quê? A experiência como promotor me mostrou que ninguém começa matando, ou raramente isso acontece. Ela é uma escalada. Começa já no namoro, chamado relacionamento abusivo. Então, se eu, como pai, um dia perceber que a minha filha arruma um namorado e ele proíbe ela de ter Instagram, dela ter Facebook, proíbe ela de conviver com as amigas dela, com os amigos, proíbe ela de frequentar alguns lugares, de usar determinados tipos de roupas, por exemplo, que são comportamentos típicos desses homens agressivos, desses homens intolerantes, a gente tem que agir ali. Então nós temos que ensinar as nossas meninas a nunca, jamais admitir, tolerar relacionamentos abusivos, seja psicológico, seja físico, porque ele começa ali, e eu dei esse exemplo, começa ali com essas restrições de convivência, depois um dia ele dá um apertão dela no braço, depois ele dá um empurrão, um dia ele dá um tapa, e às vezes a paixão, o envolvimento emocional, porque ele pede desculpa. Normalmente o perfil do feminicida, ele é um camarada que ele é só ruim, péssimo, horrível no relacionamento, mas às vezes ele é um cara que trabalha, é um bom pai do ponto de vista da sociedade, é um homem respeitado lá no seu dia a dia, na turma do futebol, porque ninguém sabe o que existe em quatro paredes. Então, concluindo, a gente tem que ensinar nossas mulheres que ao perceberem qualquer tipo de relacionamento abusivo, caiam fora, peça um socorro, quer da família, quer da escola, quer dos amigos, quer de qualquer lugar, porque esse é o prenúncio de um relacionamento doentio
e que não vai terminar bem. E dizer, para finalizar, para nossas meninas, que amor não é isso. Paixão não é isso. É civilidade e não restrição e não agressão. Eu acho que esse é um bom passo, é a mensagem que eu gostaria de dizer nesse Dia das Mulheres, né, para que as mulheres hoje, né, comemorem as conquistas, que são muitas, mas façam essa reflexão que para mim é muito importante. E também aproveitar, né, já que o senhor tocou no assunto meninas, vamos tocar no assunto meninos, para a gente ensinar os meninos a respeitar as meninas já em casa, as irmãs, a mãe e por aí afora, para que eles cresçam com respeito. Tu tocou no ponto fundamental. Não é? Para a gente tentar evitar isso. A gente tem que ensinar as nossas crianças, meninas ou meninos, os nossos adolescentes, meninos ou meninas, todo mundo, porque a cultura da violência não pode existir. Eu sou de uma família, Jorge, que nós somos em 8 filhos, só temos uma única menina, que é a segunda mais nova, né? Depois veio um temporão. E o resto é tudo homem. O resto é tudo homem. Mas o pai nos ensinou, desde tenra idade, né, a respeitar, a valorizar, a tratar ela de uma forma diferente, porque queiramos ou não, as mulheres são diferentes dos homens, né? Não que sejam menores nem maiores, mas elas são diferentes. Então a gente tem que ter esse comportamento. E eu aprendi em casa, meu pai me ensinou. E na minha casa nós nunca tivemos qualquer indicativo de violência, disso, daquilo. Por quê? Porque aprendemos em casa. Então é isso que nós temos que fazer com os nossos meninos, criar essa cultura da tolerância, da convivência, do respeito, da admiração, do carinho e das diferenças. Que talvez assim a gente vai melhorando o que vem aí pela frente, né? Já que o que está muito difícil. É a longo prazo. A longo prazo. E por falar nisso, né, que, Odair Tramontim, que semana é essa, hein, Odair Tramontim? Que semana violenta, quanta notícia triste. Quantas crianças assassinadas, mortas atropeladas, mulheres, homens. Que coisa, cara. Nós estamos... A sociedade está cada vez mais doente, né? Terrível, terrível. Até por coincidência, Jorge, eu sou professor da universidade já há 30 e poucos anos e eu comecei a dar aula na semana passada, um novo semestre, e falei para os meninos e meninas lá, os adolescentes, jovens lá, que são meus alunos, que o Brasil é um laboratório, é bom para o professor dar aula, porque tem exemplo todos os dias. E nessa semana, na segunda-feira, eu comecei a falar sobre o crime de homicídio. E já de cara tinha aquele exemplo de Indaial, né, uma execução na frente de uma escola. Aí no dia seguinte, já um feminicídio aqui em Blumenau, outro feminicídio em Gaspar, outra mulher em Presidente Getúlio, a mulher matando um homem. Agora essa semana, aquele terrível... Todos são graves, mas esse da criança é uma coisa assim, choca assustadora, mais ainda. Chocante. E tantos outros. Isso aqui, Jorge, pasme, num raio de 30 quilômetros. Eu dei todos esses exemplos. Talvez o Presidente Getúlio fique uns 40, 50 por aí. Mas você vê que morando numa região, né, que é notada pelo estilo pacífico que é a nossa região, da organização social, e olha só um monte de tragédia que nós tivemos. Então, o resumo é isso que você disse. Estamos adoecidos. Aliás, eu diria que nós estamos na UTI. Essa semana foi caso de UTI, literalmente, e a gente, além de lamentar, precisa começar a refletir, porque isso é uma doença, são doenças psiquiátricas, né? Porque quem faz esse tipo de coisa normal não é, né? Em especial esse padrasto desgraçado, né, que tinha que pendurar um cara desse, né, e a mãe, que deveria proteger, matar de uma forma daquela menina. Eu, quando vi, Jorge, na internet, aquela cena carregando a mala, cara, Jesus do céu, como é que pode, né? É avassaladora, né, da gente imaginar um ser humano fazendo uma coisa dessas. Olha, a semana tá pesada. Mas vamos virar essa página, né? Vamos virar essa página. Agora, ao meio-dia, tem um almoço em que o senhor vai se refiliar no Partido Novo e o partido deve lançar o nome do senhor como pré-candidato à Prefeitura de Blumenau. Odair Tramontim, o que motiva o senhor a, mais uma vez, disputar uma eleição para a Prefeitura aqui em Blumenau?
Jorge, primeiro justificar esse ato de refiliação, que eu até disse para os nossos dirigentes, olha, pessoal, eu só fui filiado a um único partido na minha vida e eu me desfiliei por imposição legal, porque como terminou a eleição do ano passado, eu voltei para o Ministério Público, por imposição legal eu tinha que me desfiliar. Mas o presidente, o Edson, né, o Adilson também, que é o vice-presidente estadual, disseram, nós fizemos questão, Tramontim, de fazer esse ato de refiliação porque ele é simbólico. E por que é simbólico? Porque eles disseram que eu estaria mostrando para Blumenau, nesse primeiro passo, nessa largada, que eu sou uma pessoa coerente, que eu tive tantos chamamentos, você é testemunha, né? Me convidaram para assumir secretaria, me convidaram para ser candidato representando o governador e eu fui resistente, né, a esses caminhos fáceis e me mantive fiel àquilo que eu acredito, ao novo, de modo que eu não sou um agente de oportunidades. Eu não sou um oportunista que vou para o lado que é mais favorável, né? Muitos dizem, Tramontim, se você tivesse ido para tal partido, você estava com uma eleição ganha, encaminhada. Eu tenho a minha vida traçada pela força das ideias, pela coerência, pelo respeito às pessoas. E aqui eu quero dizer que não estou falando que mudar de partido desqualifica. Não. Às vezes é preciso correção de rumos. Você está num partido, não se identifica, vai para outro, faz parte. Agora, não essas mudanças de em 1 ou 2 anos mudar 3, 4, 5 partidos. Isso significa dizer que é alguém que não tem rumo, que está pousando segundo as conveniências. E eu não entrei na política para isso. Eu sempre digo que me filiei uma única vez ao Partido Novo, porque eu acredito na plataforma que ele representa, e por isso que eu estou hoje fazendo esse ato, que é um primeiro passo para mostrar para Blumenau que nós temos um grupo coeso, coerente, baseado em valores, em princípios, e que vai se apresentar logo mais como uma alternativa para tirar Blumenau das páginas policiais e trazer Blumenau de volta ao rumo do desenvolvimento, do Estado eficiente, que presta serviços, que dá saúde, que dá educação e, sobretudo, que entrega água nas torneiras da população. 2 coisas aí importantes para a gente conversar. Primeiro, o senhor recebeu o convite do governador para ir ao PL e ser candidato pelo PL? Isso é um fato público e notório, né? Quando o governador assumiu o mandato, né? Isso foi publicado, ele me convidou para ser secretário de Segurança Pública, que era um cargo que é um sonho como promotor, né? Me realizaria, tenho experiência, sou da área, sou qualificado, sou professor de Direito Penal há muitos anos, coordenador do GAECO, tenho toda uma trajetória. Mas eu não aceitei, gosto muito do governador, tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Se um dia eu me eleger prefeito, tenho certeza que as portas do governo estarão abertas. Mas eu não aceitei, por quê? Porque eu não faço nada com condição. Se você me convidar para ir para a tua casa e dizer, tu vai para a minha casa, mas tu tem que fazer isso, levar aquilo, eu não vou. Eu não trabalho com condição. Eu sou um homem de liberdade, de convicções, sou muito forte nisso, sofro um pouco por isso. E eu disse para o governador, eu agradeço muito, muito, fiquei lisonjeado, mas eu não aceitei. E depois, num segundo momento, também tive uma conversa com ele, e ele me convidou, eu fiquei muito feliz, agradeci ele, sou muito grato, reconheço o governador Jorginho, tenho, repito, uma relação de respeito, de amizade, mas eu não deixo ninguém na estrada. Eu não tenho o perfil de ficar um caminho, né? Eu fui candidato a prefeito de Blumenau, fui candidato a governador, os laranjas aqui de Blumenau, essa gurizada, essa rapaziada, esses empresários, você testemunhou, ir para o semáforo, distribuir santinho, sem ganhar nada, sem pedir cargo, sem esperar nada, e aí eu não deixo ninguém na estrada. Então seria algo incoerente da minha parte mudar de partido para atender às minhas conveniências. Eu não estou
para atender conveniências pessoais, porque eu não preciso da política para viver. Eu quero ser político porque acho que a sociedade está cansada com esse modelo que tem aí e quer urgentemente novas alternativas. Eu quero representar esse fio de esperança, mas para que eu represente isso, eu preciso estar bem acompanhado, eu preciso ter uma plataforma de um governo diferente, eu preciso representar as mudanças que o cidadão comum quer e por isso que eu me mantive fiel ao Partido Novo. Bom, e o senhor fala muito em coerência, mas o Partido Novo andou mudando e mudando muito, né? Tem gente, principalmente os adversários, que já dizem que o Novo não é novo, é um partido como outro qualquer. Isso é dor de cotovelo, é inveja do sucesso. Eles veem o prefeito de Joinville com 90% de aprovação, vê o governador Zema mostrando o resultado, vê os nossos deputados fazendo inveja a outros que se dizem de direita, vê o Marcelo Van Hatten, gigante, né? Gilson Marques, que é nosso aqui, Matheus Cadorim. Então, eles tentam dizer, na verdade, nós mudamos alguns rumos. Eu devo admitir aqui. Por exemplo, a questão do fundo eleitoral, fundo partidário, né? Que nós batemos muito, nós somos contra, o Novo vota contra. Agora, nós entendemos e aprendemos com isso, temos humildade de admitir isso, que não dá para você ir para uma guerra tendo um com uma metralhadora de um lado, uma bazuca, e você com um estilingue, né? Então, nós continuamos contra o fundão eleitoral, contra o fundão partidário, mas enquanto ele existir, nós precisamos ter essa paridade. Por quê, Jorge? É preciso que se explique para as pessoas. Quando o Partido Novo fez o seu estatuto e foi contra, na época poderia ter, por exemplo, doação de pessoas jurídicas, né? Hoje não pode, só pessoa física. Expõe a pessoa física, teu nome vai constar lá, né? E as pessoas já dizem assim, ó, eu pago tributos, dos meus tributos foi criado o fundo eleitoral, que a maioria é contra, mas eu não vou dar dinheiro para a campanha enquanto os meus impostos estão servindo para isso. Então, é nesse sentido que nós fizemos essa correção de rumos. E, repito, continuamos contra, mas tem que ser contra para todos. Não dá para nós sermos contra e fazer essa campanha como nós sempre... E vamos continuar fazendo campanha barata, campanha pé no chão, campanha de sola, saliva e suor. Vamos continuar fazendo isso, mas do outro lado... O pessoal andando de helicóptero. Na campanha para governador eu senti isso. Tinha um debate, por exemplo, em Chapecó, eu tinha que sair daqui 5 horas da manhã para chegar 5 horas da tarde com essas BRs que você conhece. Os meus oponentes, em meia hora, estavam lá, de helicóptero, de avião. Então eu chegava lá arrebentado, no dia seguinte tinha um debate em Criciúma, eu tinha que ficar me matando. Então a gente percebeu que se todo mundo andasse de carro, nós estávamos em condições de igualdade, né? Se todo mundo andasse de ônibus, nós estávamos em condições de igualdade. Agora, uns de ônibus, outros de carro, outros de avião, de helicóptero, aí a luta fica desigual e aí a gente entendeu. Olha... inclusive, muita gente que nos ajudou dizia, pô, mas isso é burrice. E aí a gente fez essa correção do rumbo. Essa foi uma correção que nós fizemos. Vocês querem perguntar uma outra de a coligação, né? Coligação, que é outra coisa, deve ser muito debatido nessas eleições também. Muito. Jorge. Porque o Novo sempre disse que tinha que passar por uma avaliação, né? Qualquer indicação passaria por uma avaliação, que não queria se coligar e, de repente, o Novo aparece coligado. Sim. Jorge, eu vou explicar. Não adianta tu ter boas ideias e boas convicções e morrer abraçado com elas. A gente tem que ter humildade de reconhecer que política se faz com diálogo, com construção de todas as forças da sociedade. Nós aprendemos que nós não temos monopólio de virtudes. Você nunca ouviu falar de um escândalo do Partido Novo? De alguém que roubou, alguém que desviou dinheiro, alguém que foi preso por corrupção. Claro, o Partido Novo ainda é pequeno, mas tem o governo de Minas Gerais, segundo estado da federação. Tem o governo da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville, e nunca se ouviu falar isso. Mas os outros partidos também têm administrações que nunca tiveram escândalo, que nunca tiveram problemas. Então, a gente não tem monopólio de virtudes. E aí, eu confesso que eu gostaria de ter ganhado a eleição de 2020 sozinho, né?
Faltou bem pouquinho para a gente ir para o segundo turno, você sabe disso. Mas eu fui conversar, então, com o Adriano Silva, que é o nosso prefeito, é meu amigo pessoal, vai estar hoje ao meio-dia aqui me prestigiando, e perguntei, Adriano, por que você, que tem tudo indicativo para ser eleito no primeiro turno lá em Joinville, por que você quer fazer aliança? Ele falou assim, Tramontim, a gente não pode só ganhar, a gente precisa governar. A gente precisa de uma Câmara de Vereadores, a gente precisa aprovar projetos. Então ele disse, eu exijo ter coligação porque é muito melhor você estabelecer as condições da coligação agora na campanha do que depois dos vereadores eleitos. Então, nós estamos fazendo aqui em Blumenau uma aliança com o PSD, tá praticamente, estamos nas conversas finais, vai ser portas abertas, não tem esse negócio de toma lá da cá, e estamos conversando também, bem adiantado, com União Brasil. E o que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer as regras da convivência. Eu sempre digo que é melhor você brigar no namoro do que depois ter divórcio. Então, nós vamos, já conversamos os termos, né, estabelecer as regras que serão estabelecidas na convivência posterior, e por isso que uma coligação com esses predicados, com essa forma, ela é uma coligação que se faz necessária, é melhor para o administrador, é melhor para a cidade, porque aí o eleitor sabe em quem está votando, às vezes não gosta do Partido Novo, mas acha que o Partido Social Democrata, o PSD, tem algumas performances melhor, gosta do União Brasil. Então a gente vai fazer esse somatório para que a cidade saiba que nós temos um projeto, que nós temos força política, que nós temos sustentação ideológica para apresentar perspectiva de uma Blumenau diferente. A cultura política brasileira mostra que cargos são rifados, não só para garantir uma governabilidade ou garantir um poder, mas por essas negociações também. E isso é que bota um ponto de interrogação. Como é que vai ser essa questão de cargos, né? Em uma coligação como essa, caso lá na frente, né, venha a dar certo? Ô Jorge, é tudo aquilo que eu disse, né? Da gente ter uma administração por princípios e por valores. Nós, do Partido Novo, temos muito claro isso, e essa é a condição, tá no papel, de que a composição do governo tem que ser pela qualificação e não pela indicação. Tem que ser pelo currículo e não pela cor partidária. Então, eu, por exemplo, né, e o Partido Novo aqui, a gente não está aí por cargo. Ninguém. O pessoal do diretório é tudo gente bem-sucedida, gente com condições que não quer cargo. E aí eu disse para a coligação que a gente vai precisar de governos, de pessoas qualificadas. E esses partidos têm gente qualificada, tem gente decente, claro que tem. Então, desde que a palavra final seja do prefeito, né, nós vamos compor, não há problema nenhum. Agora, jamais, e essa é a única promessa que eu faço, né? Jamais vamos fazer essas acomodações, esse toma lá da cá. O que manda é o currículo. E a prova disso, e eu concluo, Jorge, é que lá em Joinville, por exemplo, 60% dos cargos comissionados de direção e assessoramento são ocupados pelos próprios servidores. E aqui eu já respondo aquilo que diz, o Novo não gosta de servidor público. Pelo contrário, eu fui a minha vida inteira, né, servidor público, e respeito e acho que a administração pública se faz com o servidor público como um bom servidor público. Então, 60% dos cargos são gente da própria casa. Você aproveita as pessoas qualificadas, que conhecem a máquina, e você economiza, né, de trazer esses penduricalhos de gente que vai lá só para receber compensação por ter sido cabo eleitoral. Esse é um ponto, né? Então, o outro é que lá em Joinville, por exemplo, o prefeito manteve 2 secretários da administração passadas, né? O governador Zema manteve um secretário do governador que ele recebeu. Por quê? Porque se é bom, se é eficiente, para nós não interessa a coloração partidária. Apenas
que ele tenha uma identidade ideológica, que nós temos de um governo eficiente, né, de um Estado enxuto, né, econômico e, sobretudo, sério, honesto, com gente de ficha limpa. O senhor disse que Blumenau também precisa avançar, precisa modernizar, precisa melhorar. Mas o senhor não vê nada de bom na cidade, do que foi feito até agora? Muita coisa boa, muita coisa boa. Nós tivemos um monte de obras, né? A gente vê obras acontecendo. Não é longe disso, Jorge, de vir dizer que tudo que está aí está errado. Não faz parte do meu estilo, e obrigado pela pergunta, porque eu quero dizer que eu quero ser prefeito de Blumenau com o cérebro, não com o fígado. Eu não transito nesses ambientes partidários de dizer que nós somos bons e os outros são tudo errado. Agora, nós temos um monte de coisas para corrigir aqui em Blumenau, né? Eu vejo, por exemplo, alguns avanços na simplificação, né, na facilitação do serviço público, mas ainda continua muito burocrática. Blumenau precisa facilitar. Eu vejo muita gente saindo daqui para abrir empresas em Gaspar, porque demora 2 anos para um alvará. Eu vejo gente aqui que me falam, empresários, empreendedores, que vai em Dayal, porque lá em Dayal você aprova um projeto corretamente, dentro da lei, em 1 ou 2 meses, aqui demora 2 anos. Então, a gente precisa desburocratizar, precisa simplificar e precisa, Jorge, aqui eu vou fazer, não é crítica pontual, não estou acusando ninguém, mas é preciso tirar Blumenau das páginas policiais. Isso é uma vergonha, não condiz com Blumenau, secretário atingido por tiros, gente presa aqui, lá, e, coincidentemente, né, em ambientes que depois mostram ineficiência. Nós precisamos, o próximo prefeito, seja eu, seja quem for, vai ter que dar água para a população. Eu moro na escola agrícola, no morro, né? A região norte da cidade está vivendo uma situação que é incompatível com o prestígio que Blumenau sempre teve. O nosso SAMAI é uma história que coincide com a cidade e não pode ter virado esse depósito de interesses, esse depósito de suspeitas, desvios, seja lá o que for que a gente escuta aí. Eu já não sou mais promotor, não me envolvo nessas questões, mas o que eu me envolvo é que esses dias eu fui comer um churrasco na casa de um amigo e, coincidentemente, eu fui lá lavar a mão e não tinha água numa pia lá que vinha água direto. Aí é um absurdo, né? A região das Itopavas, você acompanha muito bem aqui, que não é um problema pontual dessa semana, da semana passada. Isso vem desde janeiro e você não vê uma luz no fim do túnel. Então é preciso que a gente tenha pulso firme e diga, olha, o Estado, o poder público, o município tem que ser minimamente eficiente, porque é para isso que a gente paga impostos, é para isso que o município existe. Odair Tramontim, obrigado pela participação nesta manhã aqui na Rádio Itaberá. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E aproveito para finalizar, cumprimentar a todas as mulheres pelo Dia das Mulheres. Embora a gente tenha falado em tragédias, em feminicídios, mas a gente tem muitas conquistas, né? As nossas mães eram donas de casa, né? Eram mulheres que não tinham espaço na vida política, social. Hoje a gente vê as mulheres brilhando, as mulheres tendo espaço. Nós temos uma vice-prefeita, nós temos 2 vereadoras, duas vereadoras. Nós temos a presidente da ACIB é uma mulher. Eu vi o trabalho que as mulheres da rede feminina, o combate ao câncer, né? A Edna ali da Amielo, né? Tantas mulheres brilhantes que nos orgulham. Então, em nome dessas mulheres e tantas outras que eu não comentei aqui, mas que têm importância na imprensa, em todos os setores, na medicina de ponta que o Blumenau tem, eu quero cumprimentar as mulheres, desejar um feliz Dia das Mulheres, que é um dia de celebração, e que esses atropelos aí que a gente comentou seja um ponto fora da curva e que a gente tenha que avançar ainda mais, né, que tenha que celebrar essa data e todos os dias, porque para mim todo dia é Dia da Mulher.
Um abraço. Obrigado mais uma vez. Odair Tramontim, promotor de justiça aposentado, conversou com a gente. Agora